Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Por quê? Informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Eu falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal. Se você analisar todos os programas que estão no nosso canal do YouTube, ou que você assistiu através desta emissora, você vai ver que é um treinamento, como vai ser o de hoje novamente. Mais um treinamento para a sua vida pessoal ou profissional. Então, fica atento, pega aí o celular, uma caneta e um papel e anota, porque com toda certeza sempre vai ter algo que vai engrandecer o seu trabalho, que vai aumentar o seu conhecimento e que a aplicabilidade, quando você fizer diariamente, vai transformar os seus resultados. Porque é assim, o conhecimento, ele liberta. Conhecimento aplicado, ele vai trazer o quê? Benefícios. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente. Lembrando que você pode entrar no canal, se inscrever no canal, você pode ir lá nas redes sociais do André Pimentel, se inscrever e acompanhar tudo que está acontecendo do Instituto Pimentel, na vida dele, as gravações, algum evento, algum curso, e estamos correndo para chegar aos 100 mil seguidores. Que é isso que eu ia falar com vocês agora. Você que está assistindo ao nosso programa, vai lá. André Pimentel Sucesso está aparecendo aqui nos caracteres. Ó, é só um clique, não custa nada, não paga nada. Pede para as pessoas da sua casa também seguir a gente, parentes, amigos, vizinhos. Nós precisamos chegar a 100 mil seguidores no Instagram. Então esse desafio é nosso, é o nosso aqui do programa com vocês. André Pimentel Sucesso, ajuda a gente. Vai lá também no YouTube, André Pimentel Sucesso e segue. Não custa nada. E você vai estar ajudando a gente. Quanto mais você ajudar a gente, mais a gente consegue chegar a mais pessoas, tá certo? Através das redes sociais, através daqui das emissoras que passam o nosso programa. Então nós contamos com vocês e semanalmente vamos estar aqui pedindo a vocês, sigam a gente, por favor. Não é isso, Rogério Shoa? Exatamente, exatamente. E é uma aula, né? Como ele sempre fala, e você pode sair formado com muito conhecimento. Que o importante é a aplicabilidade. Quando você aplica tudo na sua vida. Eu fiz um treinamento, tem uns 4 dias, Rogério, à noite, você sabe que eu sempre estou estudando, treinamento pago, e vou ser sincero com vocês, sem um autoelogio ao André Pimentel, 99% eu já sabia, porque são dentro das áreas que eu atuo, ok? Mas por que eu participo? Porque apenas um negocinho que foi falado resolveu e me ajudou bastante. Então, é aquela história do copo meio vazio, meio cheio, meu copo está sempre ali. Então, eu participo, eu estudo, eu compro, eu faço gratuitamente, eu assisto o programa como Foco Sucesso. Por quê? Porque eu preciso adquirir conhecimento diário. Eu preciso adquirir conhecimento diário. Para quê? Para que eu traga aqui para vocês. E é isso que nós fazemos no Instituto, não é isso, Rogério? Exatamente. A gente capacita, treina e prepara pessoas para ter sucesso. Bem simples assim. Qual o tema do programa hoje, Rogério? Hoje o tema está muito bom. Empreendedorismo. Olha bem, nós falamos o tempo todo aqui, as pessoas pedem, André, fala sobre só o tema do empreendedorismo. Nós já demos tudo dentro do empreendedorismo, né? Da gestão financeira, nós já falamos da área comportamental, da área inteligência emocional, falamos de fluxo de caixa, DRE, lucro bruto, lucro líquido, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, e vamos estar o tempo todo falando sobre esses temas, tá? Ok? Isso é o nosso dia a dia junto com vocês. Mas as pessoas falam assim, André, eu quero entender sobre empreendedorismo. Eu não estou, mas eu quero entrar. E o que é isso? Como faz? O que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, criamos um programa exatamente para atender vocês, o nosso público, que caminha com a gente todos os dias aqui no nosso programa. Então vamos falar sobre empreendedorismo. Que bicho é esse? Que negócio é esse? É fácil ou é difícil? Agora o Rogério vai fazer umas perguntas. Nós vamos esclarecer para vocês e vamos colocar tudo para que vocês entendam de uma maneira mais firme. Começa assim. Pimentel, o que é empreendedorismo? Rogério, o empreendedorismo vem desde o século XV. Olha há Diga quanto assim. tempo fala sobre isso. No século XVIII, devido à Revolução Industrial, aí o empreendedorismo ele com grandes inventores, né? Nós podemos falar aqui do Henry Ford, que em 1896 ele criou o primeiro quadriciclo.
em 1896. Se você quer saber a data, foi dia 4/6 de 1896. Olha quanto tempo tem isso. Nós estamos falando de 129 anos, não é isso? Exatamente isso. Em 1908, o Henry Ford ele criou o primeiro modelo de carro. Em 1908. Nós estamos falando de 117 anos atrás. Olha quanto tempo o empreendedorismo vem. Se não tivesse essas pessoas que criaram como é que se diz? O Napoleon Hill, se não tivesse ele feito o que eles fizeram lá atrás, como é que seria o mundo hoje? Então, empreendedores, desde lá de trás, desde o tempo de Cristo, né? Deve ter um empreendedor, Claro. pode ter certeza, ok? Não usava essa nomenclatura, mas é o que é isso? Então, vamos lá. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Isso é muito importante, Rogério. Problemas e oportunidades. Se você fosse montar um negócio hoje, você tem que olhar qual problema eu resolvo e qual oportunidade tem no mercado. Porque aí você vai ser mais direto. Porque já imaginou você criar hoje algo que já existe? Lembra assim, as pessoas têm muita mania no seu bairro. Ah, Dona Maria, Dona Joana, Dona Antônia, Dona Carla, elas já vendem bolo. Eu vou vender bolo também. Quer dizer, ela já tinha 4, ela é a 5ª pessoa. Quer dizer, ela não cria nada. Ela poderia criar o café, pronto. Ninguém vende café. Alguém vende bolo, ela vende café, mas não. Ela vai lá e copia. Então, qual a oportunidade que você tem aí? Então, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo que venha resolver o problema da sociedade. Então, você no seu bairro, o que é que o seu bairro precisa? Vamos lá. O que é que o seu bairro tem que as pessoas têm que sair daí para ir para o centro, para o shopping comprar? Qual serviço você pode prestar? Então, é exatamente isso aí. Eu vou sintetizar para vocês aqui o que é empreender. O empreender é comprar, vender. Aqui no meio é tudo que nós falamos no programa, que é gestão. Aqui no meio é gestão. Ter gestão empresarial, que é o que nós falamos aqui o tempo todo. Existe uma pesquisa, Rogério, do Sebrae, que em 2 anos, mais de 50% das empresas que abrem fecham. Por que fecham? Alguém abre uma empresa, eu vou botar R$1 milhão aqui, quando for daqui a 2 anos eu fecho. Hein, Rogério? Não. Botar seu dinheiro, Rogério, no fogo? Ninguém faz isso. Por que fecha, Rogério? Falta de quê? Falta de Gestão. gestão. Falta de assistir um programa como o nosso e colocar em prática. Ok? Então, o que é empreender? É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades aonde ela se encontra. Aonde ela se encontra. Como é que foi criado o programa Foco Sucesso? Nós viemos fazer um trabalho na televisão e foi identificado que não existia esse trabalho nosso. Nós fomos lá e criamos o Foco Sucesso. Tem 8 anos, 7, 8 anos. Não era nem eram vários Gestão e negócio. Gestão e negócio, tá até a gente chegar no Foco Sucesso, bateu e Ok? Então, para vocês terem uma ideia, como é que funciona. Então, é exatamente isso. Então, nós enxergamos uma oportunidade de estar falando com o nosso público, de estar treinando o nosso público, ok? Como nós estamos fazendo agora. Inclusive, esse quadro, o programa tem 8 anos, 7, 8 anos, e esse quadro tem 2 anos. Esse quadro de treinamento tem 2 anos. Eu enxerguei lá atrás que nós precisaríamos ter um programa mais voltado para o nosso público, que é o público que nós estamos ensinando. As pessoas que não podem ir a um evento nosso. Pronto, sentamos e criamos um programa Foco Sucesso com treinamento, né, Rogério? É porque a gente muitas vezes a gente trazia pessoas para entrevistar. Ainda trazemos alguns convidados, mas há quanto tempo a gente não traz um convidado? Muito tempo, porque a gente entendeu que ensinar a vocês é algo assim extraordinário. Não é, Rogério? Então, olha bem o que é que nós fizemos. Nós mudamos um pouco o programa, atendemos algumas pessoas que quer ser entrevistado pelo André Pimentel. Exatamente. Ok, mas o nosso foco hoje são vocês, treinar vocês. Então, nós já falamos aqui sobre educação financeira, área comportamental, inteligência emocional, mente blindada. Nós já falamos sobre tudo dentro da área da gestão empresarial e financeira e vamos continuar falando, porque é muito abrangente esse tema. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando um programa para vocês, para transformar a vida de vocês. Então, o que é que nós fizemos dentro do empreendedorismo? Algo aqui, como a capacidade que uma pessoa tem de identificar. Nós identificamos. Se você analisar, Rogério, que nós já fizemos isso, não tem nenhum programa igual ao nosso. Tem algum? Tem não. Se você analisar na televisão brasileira, qual programa igual ao nosso?
Pode analisar. Se tiver, você entre no meu direct, me mande, que eu vou lá e assisto. Pode ter um programa de 20 minutos, um negocinho parecido, algo, mas igual o nosso não tem. Igual o nosso não tem. Por quê? Nós analisamos isso. Nós vamos trabalhar nessa linha aqui, que está faltando no mercado. É o quê? Oportunidade. Nosso programa... E ainda não copiaram, né? Não. E é um programa que não copiaram, não. Nosso programa é um programa completo. Você pode sentar com os seus líderes, Né? funcionários, você, com a sua esposa, com seus filhos, você vai aprender alguma coisa você vai aprender nesse programa. Engraçado que hoje aqui no nosso bastidores, nós estávamos conversando sobre inteligência artificial. Então, algumas pessoas podem querer utilizar a inteligência artificial e querer fazer um programa como esse. Vai fazer, não tem problema nenhum. O problema é a aplicabilidade, ok? As perguntas, tipo assim, nós estamos aqui no primeiro tópico, nós estamos aqui falando há quantos minutos sobre esse mesmo tópico. Ou seja, o nome disso é grau de conhecimento. Aqui nós não utilizamos a inteligência artificial, não, para pesquisar nada, não. Nós aqui trazemos para vocês conhecimentos nossos do dia a dia, entendeu? De mais de 30 anos dentro desse mercado. Eu me lembro que você foi fazer a apostila, quantas canetas você achou? 4 canetas, aquelas canetas Bic. Escrevendo, não foi pesquisa. Isso foi um treinamento. Um treinamento. Juntar todo o nosso treinamento deu umas 10 canetas. Por quê? Escrevendo, ali você está memorizando, ali você está realmente aplicando. E é bom que está guardado isso, né? Está guardado, a escrita. Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui para vocês. Então, o que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Então, antes de você montar alguma coisa, que nós vamos falar aqui sobre isso, você analisa problemas e oportunidades, como solucionar, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim, você quer montar uma clínica uma clínica no seu bairro. O que é que tem muito lá? Motos. Aí o que você diz, o que é que acontece muito com moto? Muito acidente de moto. Então, o que é que você cria? Cria uma clínica que vai atender esse pessoal. E você já viu vários acidentes aí no seu bairro, entendeu? Que o pessoal tem que sair daí para ir para outro bairro. O que é que você faz? Contrata profissionais capacitados, monta a sua clínica e você vai atender o pessoal do seu bairro. Tá vendo aí? O bairro vai ficar satisfeito, feliz, você ganhando dinheiro. Foi o que você viu ali? Oportunidade. Tem empresas que eu já vi isso na televisão, tem empresas que contratam pessoas para ser seus amigos. Tipo assim, você vai para um evento, aí você não tem nenhum amigo, aí você liga para a empresa e pensa, eu quero 4 pessoas assim, a pessoa abraça ela, brinca com ela, tal. As pessoas viram que a maioria das pessoas estão carentes, estão sozinhas, aí ninguém viu oportunidade daquilo, então não tinha... Então tem oportunidade para tudo, e chega, do seu lado aí tem uma oportunidade. É você que vai realmente botar a mão e dizer assim, vou seguir aqui. Agora, como conselho, siga o que você tem aptidão. Não é isso, Rogério Schwartz? Exatamente. Pimentel, como descobrir se possui um perfil empreendedor? Isso é muito bom. Por quê? Todo mundo tem perfil empreendedor? Pois é, não nasce com um perfil empreendedor, mas cada um tem o seu perfil, ok? Desde meus 8 anos, eu sou vendedor. Então, eu tive uma linha, eu direcionei para um lado da oratória, de falar, de vender, e as pessoas começavam a falar assim, você vai ser um bom vendedor. Olha, esse menino tem um tino comercial, esse menino tem um tino para o comércio, ok? Isso eu escutei muito na minha vida. A sua família tinha alguém que era vendedor? Não, meus pais e meus tios lá atrás, né, no começo, esse dom. Mas eu não convivi com meu pai, não convivi, então não tive esse convívio, mas trabalharam no comércio. O que eu quero dizer é bem simples. Você tem que ir despertando em você a sua aptidão. O Rogério é cantor. Depois aperfeiçoou. Você nasceu cantor? Não. Um dia na vida aconteceu algo que lhe levou para essa direção. Aí foi o que você fez? Se aperfeiçoou. Exatamente. Entendeu? Hoje você tem, se eu conversar contigo, você vai falar alguns tópicos dentro do canto que eu não entendo. Mas você entende. Como ao contrário, quando eu falo da área empresarial. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. Se eu for para o lugar do Rogério cantar, vai ser um desastre. Vocês vão desligar a TV. Se o Rogério vier para o meu lado, desastre. Vai ser outro desastre. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Então, exatamente. Então, possui um perfil empreendedor? Não. Mas você pode criar o seu perfil. E é bom que quando você cria o seu perfil empreendedor,
É porque você tem uma certa inteligência, um certo discernimento e você consegue seguir. Entendeu? Esse perfil. O ruim, Rogério, é quando as pessoas querem copiar alguém, não é isso? É. E às vezes a pessoa herda uma empresa e ele não tem aquele perfil empreendedor. Como é que fica isso, né? Aí é por isso que tem um ditado que diz assim: a empresa do avô, às vezes não chega ao pai, dificilmente chega ao neto. Ok? Mas aí é por quê? Aí vamos falar o seguinte: administrar uma empresa não é fácil. Não é fácil administrar uma empresa. Tem que ter muito grau de conhecimento, habilidades. E muitas vezes, lá atrás, o avô pegava o pai e botava na empresa, Isso, antigamente era assim, né? né? Obrigava. Hoje não. Aí o pai, quando tem um negócio grande, o filho não está na operação, o pai falece. Ele tem que tomar conta. Aí, uma semana depois que o pai faleceu, a cadeira que ele senta qual é? De presidente. E ele não entende nem a cadeira do office boy. É. Aí começa. E aí não vai dar certo. Acaba vendendo, destino, Não, se ele vender, parabéns. O problema é que ele, às vezes, por capricho, não vende. Ele acaba fundando a empresa. Ele tem poder de assinar documentos, poder de Pix, poder de cheque, poder de pagamento, e não tem conhecimento para isso. E não contrata executivo para isso. Já teve uma empresa, nessas consultorias nossas da vida, que o criador da empresa faleceu. E dois filhos, não, duas meninas e um rapaz. Eles não estavam na operação 100%. E quando o pai faleceu, depois de 15 dias, me chamaram para poder eu ajudar eles. Que eles disseram: André, nós não entendemos disso aqui, mas o negócio do papai tem muito tempo e é muito bom. Você ajuda a gente? Falei, claro, mas eu vou ajudar a preparar vocês, que eu tenho que sair daqui. E eu fiz exatamente isso. Preparei eles e até hoje eu falo com eles o tempo todo. Qualquer dúvida, procure a mim. Eu sou o mentor deles. Ok? Então, é exatamente isso. Mas foi que eles foram inteligentes. Ó, humildes e inteligentes. Agora, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você herdou alguma empresa? Ou você quer montar alguma empresa? Você está se preparando? André, mas será que eu tenho, eu possuo um perfil empreendedor? Não sei, eu preciso analisar. Para isso, eu preciso conversar. Para isso, você precisa procurar um especialista. O especialista perguntar o que você entende e quais são os seus pontos de melhorias. Porque o empreendedor, ele é obrigado a ser completo. E Nem que seja para contratar as pessoas, olha. isso é meio assim. No mundo que a gente está vivendo hoje, tomar conta de uma empresa ou assumir uma empresa, você tem que. A gente que está toda a vida gravando para vocês, mandando, subindo esses vídeos para vocês, a gente percebe. Eu, particularmente, depois que eu conheci o André, entendi que ter uma empresa não é para qualquer pessoa. Ter um negócio não é para qualquer pessoa. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm aquele sonho de ter sua empresa. Eu já sou cristão há muitos anos e sempre ouvi em algumas igrejas que eu frequentava, você tem que ser patrão, você tem que ser patrão, você tem que ser patrão. Assim, da minha mentalidade, eu nunca concordei com isso, porque tem que ter a pessoa que tem que ter um empregado e tem que ter um patrão. Nem todo mundo nasceu para empreender. E às vezes na minha cabeça não entrava isso. E eu, naquela igreja que eu frequentava, via muitas pessoas saindo dos seus trabalhos e abrindo seu negócio. E depois iam conversar com o pastor, porque quebrou. Então, não é para todo mundo. Não é, não Não é. é para todo De jeito nenhum. Não é para Mas você sabia, não é para todo mundo, mas todo mundo pode se tornar. isso. O único problema é o seguinte: eu vou fazer um show gospel num evento meu. E aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu que vou cantar. Eu vou pegar as músicas, vou colocar que aparece no telão e vou cantar. Olha o desastre que vai ser. André Pimentel cantou. Olha o desastre. Mas, se eu contratar o Rogério Shoa, olha o tamanho do show que vai acontecer. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês precisam se preparar até para contratar. É para contratar, porque, tipo assim, eu vou cantar num show. O André vai fazer um show na, no condomínio dele, aberto. Aberto para todo mundo, todo mundo. Quando o show for divulgado, automaticamente tem empresas que trabalham com músicas, com a arrecadação de músicas, que vai chegar e dizer assim, quem é que vai cantar, André? Ah, é o Rogério Show. Ele tá cadastrado? Tá não. Essa música aqui é dele? É não, tá. Você tem que pagar tanto.
poder liberar para ele poder cantar. Olha bem, isso eu tá vendo, ó, eu não sabia. Olha bem, no segmento dele. A mesma coisa no empreendedorismo. Você só precisa estar atento. Isso aqui é empreendedorismo que você faz, tá certo, Rogério? O que é que acontece? Vem o setor que arrecada, né? Que a gente sabe qual é o setor Exatamente. da música que arrecada. E aí, mas o cara, quem não entende, vai acabar tendo problemas. Aí acaba pagando multa, é barrado o show. Por isso que às vezes o show termina, não pode continuar, porque falta de pagamento, falta de conversa. Não, exatamente. Então, quando você começa a entender, então por isso sempre, ó, tudo você está empreendendo, tudo na sua vida você tem. Mas mas André, mas eu trabalho numa empresa. Você é um empreendedor interno, é um intraempreendedor. Ok? Ali você está aprendendo. Eu comecei montando a empresa? Não. Eu comecei trabalhando 20 anos em uma grande instituição financeira e fui aprendendo. Eu sempre quis ser empreendedor. Eu fui aprendendo. Eu me lembro, Rogério, pra você ter uma ideia, quando eu comecei no banco, que perdia naquela época tudo era papel, né? Aí eu pegava aqueles relatórios grandes e no outro dia eu cortava e fatiava e fazia, como fosse isso aqui. Eu fazia sei. blocos. Eu fazia blocos. Aí eu consegui fazer 100 blocos de mais ou menos 50 folhas cada um. 100 blocos de 50 folhas cada uma. E eu guardei dentro de uma caixa na minha casa. Porque eu queria ser empreendedor. Foi o que aconteceu, as traças vieram primeiro todo. Ok? É papel, né? Presta atenção, pra você ter uma ideia. Há quanto tempo isso lá atrás? Eu já queria ser empreendedor. E aí, quando eu estava no banco, que eu tinha a oportunidade de visitar empresas, eu ia em vários setores e perguntava, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Como é que funciona aquilo outro? E fui aprendendo, até o dia que eu apliquei. A mesma coisa aconteceu comigo em relação à música. Para tocar, para cantar, como é que você faz isso? Como é que acontece isso? E essa nota, isso aí, tudo. Aí depois eu fui para o conservatório, estudei 2 anos, aí fui entender todo o meu sistema respiratório, meus pulmões, por que que a voz falada, a voz cantada, o que é que se come, não se come, quando se canta. Pô, Pronto. Você foi buscar a experiência, conhecimento. Primeiro você busca conhecimento. Depois você tem que ter a experiência. É o que o Rogério tem hoje, é o que eu tenho. Então é exatamente isso que você precisa entender. Não é isso, Rogério Shoa? exatamente. Pimentel, por que empreender pode mudar a vida das pessoas? Olha bem, porque empreender pode mudar a sua vida. Vamos falar assim, o trivial, você pode ganhar muito dinheiro. André, é assim mesmo, mas também você pode quebrar muito rápido. Sim. Então, além de ser sinônimo de nova oportunidade para quem investe na empresa, o ato de empreender representa a geração de mais pontos de trabalho e uma melhor distribuição de renda. Você está ajudando o seu país. Porque todo mundo que monta uma empresa, mais de 90% do PIB brasileiro vem das médias e pequenas empresas. Ok? Então, olha o empreendedor, o micro, o médio empreendedor faz pelo país. Então, desse modo, a iniciativa de muitos profissionais inovadores se torna responsável por uma parcela da economia. Olha bem, então, por que empreender? Primeiro, você tem a única vantagem de empreender, de você ser empresário, liberdade de horário. Essa é a única vantagem que até hoje eu achei. Aí a pessoa fala assim, não, mas ganhar dinheiro. Mas também você pode ganhar na CLT. Você pode ser um top profissional e ganhar aí. Sem salário mínimo por mês? Pode. Você, com CLT você pode ganhar. Você é um funcionário top de linha, está numa grande empresa. Então, mas não tem liberdade de horário. Não tem liberdade de horário. E o empreendedor ele pode ter liberdade de horário, que para mim é a maior vantagem. E aí também mora o perigo, viu, Rogério? Porque tem empreendedores aí que a farra começa na sexta, só acaba na segunda e só trabalha na terça. Isso acontece. Vou contar para vocês uma história rápida. Quando eu saí do banco, trabalhei quase 20 anos no banco, e fui trabalhar na minha empresa, tinha uma empresa montada, e saí do banco. E já fui para a minha sala, porque eu tinha uma sala montada na minha empresa. Quando eu sentei lá, eu falei assim, eu só trabalho até sexta-feira, meio-dia, e só vou trabalhar segunda-feira de meio-dia para tarde. Ou seja, eu trabalho 4 dias, eu trabalho 4 e folgo 3 agora. Ok? Eu nunca consegui fazer isso. Nunca. Nunca consegui fazer isso. E olha que tem muito tempo. Por quê? Porque vai absorvendo, vai absorvendo. André, já passou algum dia sem trabalhar? Claro. Sim, claro. Já passei. Mas não é sempre não. É esporádico. É esporádico. Principalmente hoje, com isso aqui, ó. Você não consegue mais ficar longe disso aqui, que é o celular. Ok? Todo mundo lhe acha, você tem que responder. Dentro da consultoria, dentro da mentoria, eu preciso estar. Eu sou médico
da área empresarial. Eu preciso estar atendendo as pessoas. É, eu acho bem interessante isso, de empreender e você ter conhecimento para empreender também. A, a pessoa, às vezes, ela quer empreender, mas não sabe como. Não sabe como. Ter um programa desse dá toda a diretriz, é diferente de você estar presencial, conversando com o André, tirando dúvida, aquele curso, mas você já pode ter um norte do que está acontecendo. Porque eu acredito assim, que empreender é algo que muda a vida de todo mundo, né? E a pergunta diz assim: por que empreender pode mudar a vida das pessoas? Porque traz conhecimento, porque trabalhar é bom. Ele estava falando que queria folgar 3 dias. O trabalho em si enobrece a gente, dá responsabilidade, dá respeito, né? Mas você precisa saber o que você está fazendo. E ter um especialista para isso é bem legal, né? Eu não posso chegar, eu vejo muitos vídeos aí, a pessoa, vou lhe ensinar como você pintar seu cabelo sem precisar ir no salão. Não existe isso. É diferente você ter um profissional que senta com você, faz o teste do seu cabelo, vê o que precisa, o que não precisa, tudo. O tom vem O tudo. tom, tudo, cara. Até a coloração, interessante isso. Faz aquele negócio do seu rosto, como é que vai ficar o cabelo e tal. Diferente de você. Então, a pessoa estudou para aquilo, ela empreende naquilo. Então, é isso. Então, exatamente. Por que empreender? Porque, além de ser um sinônimo de novas oportunidades, você está investindo na sua empresa, onde você, fazendo não é um investimento, uma gestão 100%, pode ter certeza que você vai ter lucro, tempo. Aí, ó, Uhum, o Rogério falou para mim assim: Pimentel, eu vejo que você vai na empresa, aí tem dia que você não vai, porque temos outros negócios. Eu falei, ó, mas a empresa funciona, eu montei ela para funcionar sem o André Pimentel. Eu montei para ela funcionar sem o André Pimentel. Por quê? Porque senão, você sabe o quê? Presta uhum. atenção. Em vez de eu ser um empresário, eu serei um empresidiário, porque eu estarei preso dentro da minha empresa. E a empresa tem que ser solta. O empresário ele tem que estar solto. Mas para isso ele tem que ter equipe competente. Para ele ter equipe competente, ele tem que ser muito bom na contratação. E ele tem que ser muito bom na gestão financeira. Por quê? Porque você precisa contratar profissionais competentes ganham mais, ok? Mas em compensação a entrega é maior, ok? Então, eu não tenho problema nenhum, como eu digo sempre, toda empresa que eu vou, que eu vejo um empresário trabalhando muito, eu fico meio desconfiado. A, a Bíblia, ela fala muito mais sobre dinheiro do que outras coisas, se você pesquisar. E se você olha na Bíblia, todas as pessoas que Deus chamou para alguma coisa, para fazer um projeto dele, eles estavam empreendendo. Se você prestar atenção, Davi estava empreendendo, Jeremias estava empreendendo, Isaías estava empreendendo, todo mundo estava empreendendo. Então, não existe ninguém que não possa empreender nem crescer. Eu não falei que vem lá de Cristo, empreendedorismo, lá de trás, não usava o termo. Então, é exatamente isso. O importante sempre são os resultados. Você, como empreendedor, está tendo um resultado, tranquilo. Não está, dá tempo ainda de cuidar, dá. Se não der, tem que fechar. Antes que sofra mais, né, Rogério? É. E como eu pergunto sempre para você, você conhece alguma empresa desse que você frequenta, que quebrou e o empresário está sem dívida? Não. Quebra, pede a receita, continua endividado. Incrível isso, né? Deus do céu. Mas aí prefere quebrar do que procurar um Mas, especialista, né? mas, Pimentel, muitas dessas pessoas que quebram, que eu vejo às vezes, da empresa deles, não cuidaram da empresa, cuidaram mais da vaidade deles, comprando apartamento, fazendo viagens exterior, comprando carro de luxo, celular de última geração. Sabe como é que eu vou responder isso para você? Ó, toda empresa que o empresário é rico e a empresa é pobre, vai quebrar a empresa, vai quebrar o empresário. Quando é ao contrário, tá tudo certo. É. Pimentel, você fala que antes de abrir uma empresa, precisa ser analisado alguns tópicos. Isso Quais aqui é são esses tópicos? importante, Rogério. Anota aí, caneta e papel, ou começa a gravar. Pega o celular. Pega o celular e grava isso aqui agora. Ok? Preparou o celular? Preste atenção.
Antes de abrir uma empresa, você tem que analisar, vou falar 5 tópicos aqui. Seu projeto tem fundamento? O seu projeto tem fundamento? Você analisou o seu projeto 100%? Ou seja, antes já tem que ter um projeto, Pronto, né? tem que ter. Já tem que ter um Eu projeto. quero montar uma casa. Eu quero construir uma casa no terreno. Tem que ter um projeto. Nem que venha a ser aquele croquis na sua mão. Ok? Porque eu só sei fazer uma casa muito feia, mas pelo menos ali eu tenho um direcionamento. Então, tem que ter um projeto. Tem um projeto? Ok. Seu projeto se insere em um mercado crescente? Exemplo, eu vou montar, sabe o que eu queria montar, Rogério? Uma pequena fábrica para fazer máquina fotográfica, para revelar filme. Máquina fotográfica em pleno século XXI, para revelar filme. O cara está perdido no mundo, aí, seu projeto insere em um mercado crescente, esse mercado vai acontecer o que com ele? Quebrar. Ele vai quebrar. Então, seu mercado é crescente, o que é que tem no seu mercado? Você vende o quê? A sua cidade, onde você mora, é muito frio ou muito quente o ano todo? É muito frio. Eu vou fazer lingerie. Biquíni, sunga, frio. Vai andar? Não. Não. Aqui no Nordeste tem 6 meses, 7 meses de sol. Aí eu vou criar roupão de frio para vender no Nordeste. Vai ter sucesso? Vai vender, quando der uma chuvinha, vai vender. Então, o seu mercado é um mercado crescente? Analisa. Outro, é o momento certo para abrir seu negócio? Pandemia. Não, mas eu quero montar um negócio. Mas tem a pandemia, mas eu quero montar um negócio. No meio da pandemia, agora, como é que faz? Eu vou contratar pessoas, vou registrar na carteira. Ou seja, a empresa não está funcionando, eu tenho 5 funcionários, eu tenho que pagar todo mundo. Você pode montar na pandemia? Poderia. Você montar a empresa, a estrutura da empresa. Ok? Mas não. Contratou, registrou funcionário, fechou tudo isso e agora tem que pagar funcionário sem trabalhar. Já está registrado. Então, é o momento certo para abrir a empresa? Analisar. Ok? Final do ano. Recebi um dinheiro, fui demitido lá em novembro, vou montar um negócio. Mas está chegando o final do ano. Será que é o momento de botar negócio? Final do ano. Todo mundo envolvido com festa de Natal, de Ano Novo. Aí vem Carnaval, vem isso. É o melhor momento? Então, tudo isso tem que ser analisado. Por quê? Por exemplo, Rogério vai fazer um show gospel, ele contratou, ele trabalha no mundo gospel, só que foi no Carnaval e em Salvador para fazer show. Vai ter sucesso? Não. Deu para entender? Então, tem que ter um momento certo para você fazer isso. Então, você possui, Rogério, recursos. Você possui recursos para garantir o seu negócio por quanto tempo? Até ele rodar. E aí, Rogério? É difícil. Quanto tempo você possui o dinheiro para você botar o negócio para estar bancando? Aqui é onde os empresários, os novos empresários se perdem. Aquilo que já falamos no programa. Vai pegar 20 anos de empresa, vai receber seus 200, 300 mil, monta um negócio. Só que ele montou um negócio e gastou 150 mil para deixar tudo pronto, lindo, bonito, legal, não tem problema não. Só que o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, sabe o que é que ele faz? Como ele não sabe ter gestão, ele paga do bolso. Então ele vai tirando dinheiro. Chega uma hora que o dinheiro do bolso acabou. Aí tem que fazer como? Com o dinheiro da empresa. Só que a empresa já tem um ano e não consegue dar lucro. Aí ele vai para onde? Mercado financeiro. Toma dinheiro emprestado no mercado financeiro. Tomou dinheiro no mercado financeiro, o que é que acontece? Passa mais 2, 3, 4 meses, acabou o dinheiro emprestado, já não pode mais pegar no mercado financeiro. Aí começa a confusão. Por isso, da estatística, de 2 anos, mais de 50% das empresas quebram. Aí a pessoa perdeu o quê, Rogério? 20 anos de quê? 20 anos de trabalho, né? Da vida dele. Da vida financeira, todo dia foi embora. Semana retrasada, eu fui visitar um amigo meu, cheguei no supermercado do pai dele, aí ele tava esperando ele chegar, aí chegou. O carro, tá tentando. Tem o dinheiro no caixa aí que eu tenho que resolver um negócio ali no carro, quebrou, tá? Eu acho que ela pegou o dinheiro tanto no caixa da avó dele, sabe? Tipo. Aí depois o filho dele chegou, começamos a conversar, tá com sede, tal. Pega uma água ali pra mim, uma água pra ele, bebe no água, tal. Olhei assim, eu digo, será que vai longe? Será que vai longe isso? E que eu já identifiquei desorganização. Como é que eu vou pegar o dinheiro do caixa pra ajeitar o carro que tá quebrado? Como é que eu vou entrar
abrir a geladeira, tirar uma água e não pagar, e quase que eu seja filho do dono, o dono tá uma coisa sem organização ali. Eu vi, aí eu dei uma olhada dentro da empresa, espero que ele nem tenha assistido. Eu vi umas coisas desorganizadas, tá. E depois chegou o cara da Coelce, bem desorganizada a coisa aqui, mas também não Para falei você, nada não. Fui embora, mas eu percebi tudo para isso. você ver um exemplo, ele pegou lá na geladeira uma água e bebeu. A primeira coisa que ele tem que fazer é debitar alguém. Sair tem que debitar. Até para dar baixa no estoque e debitar alguém. Não pode simplesmente, a partir do momento que alguém entrou lá, pegou e bebeu e jogou a garrafa fora, mostra que essa empresa não tem organização. Então, tudo isso você precisa entender. Tem mais um tópico aqui, falei 5, tá? Quem são os seus principais concorrentes nesse mercado? Então, você precisa entender esses 5 tópicos, que são: seu projeto tem fundamento, seu projeto se insere em um mercado crescente, é o momento certo para abrir, tem dinheiro para abrir o negócio, por quanto tempo e quem são os seus principais concorrentes. Quando você começa a entender disso aqui, aí já você está dando um passo muito importante. E se fizer o que o Rogério comentou agora, dentro dessa rede de supermercado, que as pessoas pegam lá, me dão uma água, bebeu, joga fora. A água tem que ser debitado. Ó, eu posso chegar lá eu sou o dono, tá? Então eu pedi uma água para você. Rogério, pega uma água para mim ali na geladeira do supermercado. Eu bebi. Eu automaticamente aqui eu debito a minha conta. O André, para quando eu for receber o meu salário no final do mês, está debitado. Aí, ó, eu debitei ao André e creditei a empresa. Zero. O nome disso é boas práticas da contabilidade. É. Agora, eu não posso, ó, pegou água eu, pegou água você, pegou água o nosso diretor técnico aqui, pegou água a Maria, pegou água a Joana, pegou água todo mundo. Sim. E quem paga essa água? Quem paga é a empresa, ok? Mas não foi debitada a ninguém? Ou seja, prejuízo. Então, ninguém pode consumir nada dentro do seu negócio sem pagar. Inclusive você que está assistindo o programa. As pessoas têm mania de, que tem doceria, né? Chega neto, chega filho, vai lá e pega. Não tem problema, mas tem que debitar alguém. Tem que debitar alguém, porque se não debitar, aí você. É por isso que as pessoas abrem um negócio hoje, daqui a 2, 4, 5, 6 meses fecharam. Por quê? Porque todo mundo vai lá e consome e não paga. Aí como é que pode? Então, exatamente. Isso você precisa entender. Quando você entende isso, aí tudo se transforma, tudo se torna mais fácil, Rogério. Pimentel, muitas empresas nascem completamente diferentes do que são hoje, em dia. Fale um pouco sobre isso. Antes de eu falar aqui no programa, na sua cidade aí, quantas empresas começaram vendendo bolo e hoje é uma mega delicatessen? Quantas? Quantas empresas começaram vendendo água hoje e é um mega restaurante? Cresceram, mas por quê? Visão empresarial. Ó, o mundo está repleto de história de empresas que desistiram do seu produto original e mudaram completamente a direção do seu negócio. Vou falar de uma empresa aqui que você não conhece, tá? O YouTube. Vocês conhecem, não? Ah, tá, vamos lá. Em 2005, o YouTube foi lançado no Dia dos Namorados e seria um site para namoro por vídeo. E hoje? Continua desse jeito? O YouTube Não. é um streaming, né? Imenso, pagando fortunas às pessoas, mas lá atrás, nós estamos falando de 20 anos, né? Alguém chegou. Lembra que nós falamos isso aqui no tópico anterior, de você olhar para frente? Alguém chegou e disse: espera aí, isso aqui tem mais, isso aqui, espera aí, não, isso aqui pode ser feito assim, isso aqui pode ampliar, isso aqui pode isso. A mesma coisa da internet também. Conta essa história, não sei se procede, nosso diretor que está aqui na frente pode balançar com a cabeça, mas que a internet foi criada por alguma coisa do exército, entre eles. Tá aí, ó, só entre eles. E a coisa, bum, Eu me lembro, não sei se vocês, ó, eu sou mais antigo, né? A gente brincava lá na nossa cidade, a gente pegava uma linha, pegava um copo plástico, fazia um furinho, amarrava um cordão aqui, prendia aqui dentro, né? E amarrava o outro lá com 3, 4 metros e ficava um falando com o outro. Alguém chegou ali e disse assim: criar um celular. Alguém criou. O Henry Ford criou lá o quadriciclo, depois ele criou um carro com motor, ok? E hoje a modernização está aí, não preciso falar mais nada, né? Tem um filme, uma série, da minha época também, né? Você deve ter assistido, Jornada nas Estrelas, que o Spock, ele tinha um celular que falava
igualzinho que é usado. Então, assim, Então, muitas empresas que nasceram, eu vou falar onde... visionário, né? Ó, Tiveram visão. isso, vou falar de uma mais antiga aqui, ó. A Nokia, anota aí, foi criada em 1865, operando como uma fábrica de papel. Depois a Nokia fabricava papel, armário de madeira e bota de borracha. A partir de 1960, entrou no setor de comunicação de alta tecnologia. Aí, A Nokia. Agora eu pergunto, alguém compra um telefone Nokia hoje, existe? Não. No meio do caminho, deve estar com outros, como é que se segmentos, dado o nome, mas no né? meio do caminho, olha bem, nós falamos do YouTube, que olhou e cresceu. Olha a Nokia. Tu tinha celular da Nokia? Claro, todo Aquele que mundo teve, abria, todo mundo tijolão? teve, todo mundo teve celular da Nokia. Então, o que é que acontece? É exatamente isso aqui, ó. Muitas empresas nasceram completamente diferentes. Umas modernizaram e outras fecharam ou mudaram de segmento. Caloi. Entendeu? Era bicicleta, né? É. Aí o que é que acontece? Era Caloi Monark, né? Isso é espanhol. Não sei, realmente não sei. Tomei muita queda de bicicleta, hoje eu não tomo mais, aí não sei, né, Rogério? Aí o que é que acontece? Exatamente isso. Mas você tem que enxergar. Olha para a sua empresa agora, e diz, aonde eu posso inserir minha empresa, aonde eu estarei inserido, aliás, nos próximos 5 anos. Ok? A tecnologia hoje é muito rápida. É muito rápido. Entendeu? Se você está na área de tecnologia, parabéns. Agora, tem que se modernizar. Ok? Antigamente o computador era aquele bem grandão. Tu lembra que era Lembro, bom? lembro, Tinha aquela zoadinha para chegar na internet. lembro, sim. Era verde, os Era linha de bons. escada na época, né? Era. Então, tudo isso. Então, como é que está a sua empresa hoje? E ela pode ir para onde? Agora, muitas empresas estão estagnadas. Você vai nos bairros, nas feiras, né? Que tem aquela bodeguinha, que tem aquele senhor lá de 70, 80 anos de idade, ele tem a bodeguinha dele com um papelzinho para anotar. A balança. Não, a balança, ele não tem nem celular. É. Aí, olha bem, ele tá ali, ele cresceu daquele jeito, ficou ali, a história da Gabriela, nasci assim, quero morrer assim, né? Agora, cresceu, evoluiu, aumentou de tamanho, tem funcionário? Não, mas tem outras empresas igual a dele, que no bairro virou o quê? Um centro de distribuição, uma grande rede de supermercado, começou com uma bodeguinha. Então, é você olhar para frente, aonde eu posso me inserir, e se o mercado que você vai se inserir vai lhe acolher. No caso do YouTube, todo mundo tem, né? É que nem aquelas marcas de esse Louis Vuitton. Ele começou com chinelo, alguma coisa, tudo. Hoje ele empreende para hotéis, tudo. Tanto que o Copacabana Palace é dele. Eu não sabia disso, né? Que ele empreende para hotéis. Só que ele não toma conta. É Uma rede. uma rede que toma conta. Então, assim, vai crescendo e vai mudando. Não, mas não adianta a empresa crescer em tamanho e você não crescer em mentalidade, tá? Tudo tem que crescer juntos. E também na Ó, empresa também, com a equipe, né? Tem não, equipe mas que não quer crescer. mas aí é o seguinte, aí é o empresário. Não tem a equipe que não quer crescer, você troca. Você troca, contrata executivo, mas aí você for da Louis Vuitton aí. Você terá, tem grande executivo lá dentro, tá certo? Ó, eu conheço empresários que se você vê na rua, você não diz que é o potencial que é. Ok? E ele não tem, vou usar esse termo aqui agora assim, o know-how do André Pimentel, mas ele sabe contratar. Entendeu? Tem Ele tem gente. grandes executivos lá dentro e funciona. Funciona. Se eu tenho dinheiro, eu tenho um mercado, eu posso contratar executivos que podem me ensinar e podem tocar o meu negócio, por que eu não faço isso? O problema são vaidades. É, Esquece vaidade. Não é isso, Rogério? exatamente. Pimentel, é importante possuir um plano de negócios para alcançar o sucesso empresarial? Na nossa vida toda tem um plano de negócio. Quando você vai cantar, você segue algum, tipo assim, você tem um roteiro de música, Tem todo o roteirinho. aquilo ali é o quê? Aquilo é um plano de negócio. Ok? Vou cantar a música 1, música 2, música, não é isso? Você vai seguindo, não é isso? Pronto. Lá na igreja nós temos 30 minutos de louvores, então eu divido com o meu parceiro, 15 15. Então é tudo meio organizado já direitinho, chegando bem pertinho do horário, já passo para ele, então tudo organizado. Então, pronto. Olha o que acontece. Então, ele é fundamental e faz o empreendedor mergulhar na estratégia que enxerga para a empresa e tomar decisões com mais assertividade. Então, o plano do negócio é um espelho. Você começa a analisar. O que é que você vai colocar no plano de negócio? Ó, vou falar o termo em português, que é o plano de negócio, o business plan. Você pode escutar isso aí e não saber o que é, tá? É o business plan. O que é que acontece? Você simplesmente
seguir aquele plano de negócio. Agora, tem gente que faz plano de negócio, no começo do ano a maioria das empresas fazem isso. Eu estava em uma empresa que gastou um valor muito alto no começo do ano fazendo um encontro de representantes, com a diretoria, com a área de vendas e tudo isso. Gastaram um bom dinheiro. Aí me falaram agora que estão com grandes problemas financeiros. Ou seja, gastaram muito dinheiro, o plano não deve ter funcionado e estão com problema no caixa da empresa. E aí? Agora eu lhe pergunto, antes de fazer o investimento, o business plan, antes de fazer esse investimento, foi pensado nisso? Porque é o seguinte, ó, aprende um negócio aqui agora. Olha bem o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Anota isso aí. Todo dinheiro que sair do caixa da empresa, ele tem que voltar com alguma coisa positiva. Ah, eu paguei o aluguel. É positivo? Meu espaço. É o espaço que eu uso. Eu não estou pagando? Voltou. Eu paguei a internet. Eu estou antenado no... Pronto. Eu paguei a energia. Tenho luz. Eu estou falando isso aqui. Olha bem, o basicão. As pessoas têm mania de pegar o dinheiro da empresa e gastar aleatoriamente, sem fazer planejamento, sem fazer nada, e depois ficar reclamando que o caixa está vazio. Então você precisa fazer um plano de negócio. Você é obrigado a fazer um plano de negócio. Ou você faz um plano de negócio, ou você vai trabalhar no achismo. E o achismo vai te dar muita dor de cabeça, Rogério. É verdade. Então, o futuro empreendedor deve construir algo como produtos ou serviços que as pessoas amem verdadeiramente. E isso já é um sinal de sucesso? Lógico. Pronto. O YouTube, de novo, é uma coisa que as pessoas... É um produto. O YouTube é um produto que as pessoas amam, porque as pessoas estudam, porque as pessoas trabalham, porque as pessoas fazem eventos. Deu para você entender? Então, e o YouTube está aí, ok? Eu não sei quantos bilhões de pessoas têm acesso, não sei, certo? Mas preste bem atenção. Se ele ganhar 0,1 centavo, que deve ser de dólar, sobre cada acesso, já imaginou o tamanho do negócio? E ó, todo mundo ama. Então, quando você cria algo que todo mundo ama, pode ter certeza que é sucesso garantido. Mas, André, e o que é que eu vou criar? Aí você tem que pensar. Porque eu vou ser sincero, se eu souber algo que todo mundo ama, eu não vou dar para você, eu vou fazer para mim. Ok? Tô sendo sincero contigo. Ok? Mas eu falo assim, mas quando eu tô com meus mentorados que querem montar negócio, eu vou descobrindo a aptidão deles e eu falo para ele, faz isso, faça isso, faça isso, faça isso. Agora, se eu souber os 6 números da Mega Sena, eu vou jogar, não vou dar pro Rogério. Claro. Deu para vocês entenderem? Então, crie algo que as pessoas amem verdadeiramente. Se você criar algo que as pessoas amem verdadeiramente, pode ter certeza que a metade do caminho está feito. Sabe por quê? Porque quando tem muita demanda de vendas, o restante é mais fácil ajeitar, Rogério. Pimentel, então é fundamental que as pessoas conheçam realmente o seu nicho de mercado? Rogério, conhecer seu nicho de mercado é muito importante. Um exemplo, qual é o teu nicho de mercado? Pessoa evangélica. Você vai na Bahia vender os seus shows para trio elétrico, para cantar gospel no carnaval na Barra? Não. É seu nicho? Não. Se você comprar, se alguém comprasse, é o seu mercado? Não. Deu para entender? Você precisa entender, precisa separar. Ok? Então, qual é o nicho de mercado que você vai entrar? Qual é? Eu quero entrar no nicho de mercado X. Tem aptidão? Tem. Tem conhecimento? Não. Então, vamos conhecer. Então, a pessoa também tem que entender que ela não pode ir pela emoção, né? Que a pessoa todo mundo tá vendendo chinela, agora eu vou vender chinela também. Todo mundo tá vendendo uma coisa, não. Que às vezes ela pode fazer aquilo e não dá certo para ela. Nós já falamos aqui do bolo, né? Dona Maria faz bolo, Dona Joana, Dona Antônia, aí a outra vizinha disse, se todo mundo faz bolo, eu vou fazer bolo também. Tem público para tudo isso? Não. Precisa entender. É exatamente isso. Ok? Mas existe nesse meio aí algo que está faltando. O café. Exatamente. E lembre-se só de uma coisa. Todo mundo vai imitar o que você faz. Todo mundo vai imitar o que você faz. Sabia disso? Uma hora vai imitar. Um exemplo, nosso programa aqui. As pessoas podem imitar. Ok? Vai ser 100%? Eu duvido que consigam fazer 100% como nós fazemos. Eu duvido. Mas pode fazer, pode chegar próximo. É que realmente hoje em dia nada se cria.
Tudo se mas o copia, problema de copiar é aquela história assim, tipo assim, aqui nós aprofundamos. Exatamente. Aqui nós aprofundamos. E algumas pessoas falaram para mim, André, eu vi um negócio na televisão, mas é tudo superficial. Exatamente, não vão estar aprofundando, que é o nosso caso aqui, é diferente, Rogério. Pimentel, no tocante à sua marca, como fazer as pessoas se lembrarem dela sempre? Isso aqui você precisa anotar. Caneta e papel na mão, ou pega o celular e prepara aí. Vou tomar uma água aqui enquanto você prepara aí. Preparou? Olha bem o que eu vou dizer aqui agora, que é de suma importância para o sucesso empresarial, o que eu vou falar aqui agora, tá? E eu vou explanar. Existem 4 tipos de potenciais consumidores. Você precisa entender. E o último é o melhor, tá? Primeiro, eu conheço a marca. Eu conheço aquela marca, eu já ouvi falar. As pessoas desse grupo têm conhecimento sobre sua empresa, já viram ou ouviram falar. As pessoas falam para você, conhece aquela marca? Conheço, ouvi falar. Já comprou? Rapaz, eu acho que não. Presta atenção. Deu um segundo, eu gosto dessa marca. As pessoas desse grupo conheceram a sua marca e se identificaram com ela. Rapaz, eu gosto dessa marca. A embalagem é bonitinha, o gosto até que é bom. Mas quando ele vai no supermercado, ele pega até uma marca paralela e esquece da sua marca. Entendeu? A terceira, eu sou a marca. As pessoas desse grupo consomem seus produtos com muita frequência. Elas estão estritamente ligadas à sua empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Palha de aço, refrigerante, leite em pó, ok? Aparelho de barbear. Você não pede isso, você pede o nome da marca, ok? Que elas são estritamente ligadas. Eu quero, em vez de pedir o aparelho de barbear, você chama a marca, ok? Em vez de você pedir a palha de aço, você chama a marca, ok? Então, exatamente isso. Agora, olha essa quarta aqui, ó. Eu vivo pela marca. Agora você vai ter sucesso. A terceira e a quarta é muito importante. Eu vivo pela marca do Rogério Show. Então, todo show gospel que tiver na minha cidade só vem o Rogério Show. Eu vivo pela marca. Aí o Rogério Show é contratado para ir para uma cidade, para o Rio de Janeiro. Vai fazer lá no Maracanã. Meu amigo, no dia anterior tá todo mundo lá, do lado de fora, guardando espaço, com a fitinha Rogério Show, para poder assistir o show do Rogério, que quer estar na frente. Então, aquela pessoa, ela vive por essa marca. Quantas pessoas rodam o Brasil atrás de cantores? Não, teve shows aí no Rio de Janeiro que a gente sabe que pessoas passaram uma semana acampadas na praia. Então, Aquela areia da praia, porque ficar na frente para ver o canto. Imagina só. Aí é a pessoa que vive pela marca. Agora eu lhe pergunto, qual é o nível que você está? Como um cantor? Eu como palestrante, apresentador de programa de televisão, como treinador? Você que está assistindo o nosso programa. Qual é o nível que você está? Eu quero estar eu vivo pela marca, mas eu não consegui. Isso aqui ainda. Ok? Mas eu trabalho para isso. Eu trabalho diuturnamente para isso. Para que as pessoas vivam pela marca André Pimentel. Vivam pela marca Foco Sucesso. Ok? Hoje eu estou pedindo para vocês seguir a gente. Não estou pedindo? Humildemente. Pô, segue a gente. Ajuda a gente a chegar a 100 mil. Tem cantores aí que nunca pediram nada. Pessoas, influência, que tem 10, 20 milhões e que não entrega 10% do que eu entrego aqui para vocês. Mas vocês vivem pela marca dele. E vocês vão lá e todo mundo clica no se inscrever, não é isso? Aqui nós estamos implorando, ok? Por quê? Porque as pessoas gostam da nossa marca, mas eu ainda tenho que estar pedindo a vocês, ok? Então, eu estou fazendo uma correlação com o programa e vocês estão assistindo. Por quê? Porque tem influência aí que não falam nada com nada e tem 20 milhões de pessoas seguindo. Eu não tenho nada contra ninguém, tá? Só para deixar claro aqui agora. Mas, pô, se eu posso seguir... Não tem conteúdo nenhum. Se eu posso seguir algo que vai mudar a minha vida, por que eu vou seguir algo diferente? Então, tudo isso vocês precisam entender. Então, viva pela marca. Cria algo que as pessoas vão viver pela marca. Entendeu? Porque aí você vai ter sucesso. Eu falei, marca de refrigerante, para não dar o nome. Ok? Não, vamos dar o nome de todo mundo aqui? Marca de refrigerante, como é que as pessoas pedem? Coca-Cola. Leite em pó. A pessoa não pede leite em pó, pede leite ninho. As pessoas não pedem aparelho de barbear, pedem Gilete. As pessoas não pedem palha de aço, pedem o quê? Bombril. Então já sai, eu quero um Bombril, eu quero uma palha de aço, eu quero uma Gilete, eu quero uma Coca-Cola, eu quero um leite ninho. Essa marca é uma marca, essas marcas são consolidadas no mercado.
Deu para entender? São marcas consolidadas. Os meus netos falam assim, vovô, me leva para comer um McDonald's. Aí eu brinco com ele, mas é muito grande, você não consegue comer um McDonald's, que é muito grande, né? Mas ele quer comer o quê? Um sanduíche do McDonald's. E ele usa o quê? A marca McDonald's. Por quê? Porque é uma marca consolidada. É verdade. Deu para vocês entenderem? Então, isso é que vocês precisam trabalhar na empresa de vocês para que a sua marca se torne competitiva e lembrada 24 horas por dia, Rogério Chua. Pimentel, então qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor de sucesso? Qualquer um. É só seguir essas regras que nós colocamos aqui. Qualquer uma pessoa pode ser um empreendedor de sucesso. Pode ser um menino de 15 anos, pode ser um senhor de 80 anos de idade. A gente tem uma novela que ela está reprisando, que em 1980 ela passou tudo. A mãe da Maria do Carmo, ela começou vendendo sanduíche na praia e a história conta que ela se tornou uma grande empresária no Rio de Janeiro. Então pronto, é exatamente isso. Bem simples, qualquer pessoa agora tem que trabalhar com muito afinco, com muita inteligência, Focar, né? focado, discernimento, ali ó, controlando tudo, A mais B. Tem que controlar tudo. Se você tiver controle, tudo funciona. Rogério, nosso programa está chegando ao final. Vamos às dicas de sucesso do Pimentel. Sempre nós temos uma palavra para vocês no final do nosso programa. É uma pequena reflexão para você. O que deixamos de mais valioso não são os milhões na conta. Cuidado com isso, tá? Fica pensando em dinheiro, não é o que você vai deixar de mais valioso, não. Os carros de luxo na garagem ou o império de cimento e tijolos. Não é isso que vai deixar você sendo lembrado, não. Pois tudo isso pode se perder um dia. Nosso verdadeiro legado é a alegria e o amor que plantamos nos corações de quem nos admira e quem nos ama. Seremos lembrados pela felicidade e pela luz que nossa presença trazia. São essas coisas que realmente importam e mostram a falta que faremos um dia. Por quê? O tijolo não tem carinho, não tem amor. O dinheiro não tem carinho, não tem amor. Mas o que você passou de amor, de carinho, de atenção, de dedicação, de cuidar, de zelar, isso vai ser lembrado. Isso vai fazer falta. Muitas vezes, o que você deixou de tijolo pronto vai ter brigas entre os herdeiros. O dinheiro que ficou no banco vai ter brigas entre os herdeiros. Mas o que você deixou de legado, o que você deixou de ensinamento, vai levar conhecimento para todos eles. E esse conhecimento vai libertar todos. Pensem nisso e sucesso sempre. E é isso, Rogério Chua. Mais um programa chegando ao final. Mais um programa com maestria e com certeza vai ser sucesso. Então é exatamente isso aqui. Fiquem atentos. Na dúvida, mantenham contato com a gente, segue a gente e vida que segue, não é isso, Rogério? Vida que segue. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.